Graça e paz, irmãos e irmãs. O resumo de hoje é referente ao 16º livro da Bíblia Sagrada, Neemias. Neemias também é um reformador, tanto espiritual quanto político, contemporâneo de Esdras. Seu contexto é o período após o cativeiro babilônico. Neemias vivia na Pérsia e desempenhava a importante função de copeiro do rei Artaxerxes I. Embora distante, as notícias da precariedade e do sofrimento de seus compatriotas em Jerusalém lhe causaram grande preocupação. O livro começa ainda na Pérsia com sua angustiante oração intercessora por Israel, sua autorização para ir a Jerusalém e termina com uma grande reforma religiosa, social e econômica por meio da renovação da aliança com Deus. Oração. O exemplo da oração de Neemias nos ensina que não importa o lugar e as circunstâncias, podemos elevar ao Senhor uma prece sem que seja exigido nos prostrarmos ajoelhados para que Ele nos ouça. A pergunta do rei exigia uma resposta imediata, e o tempo que Neemias tinha para orar tinha que se encaixar entre o tempo da pergunta do rei e o tempo normal da resposta que ele esperava. Um rápido pensamento buscando a direção e intervenção divina foi a grande oração de Neemias ao Senhor. Isto nos mostra a disposição de Deus em nos ouvir e atender sempre que a Ele recorremos. É importante lembrar que a maravilhosa resposta à oração de Neemias tinha, além da atuação divina, a sua razão no testemunho de uma vida consagrada a Deus, cotidianamente observada pelo rei na vida de Neemias. Nosso testemunho e nossas orações piedosas podem conseguir milagres. Saiba dizer não. Uma constrangedora situação levou Neemias a convocar os nobres e magistrados do reino. Cobrava deles uma mudança de atitude em relação aos seus irmãos mais pobres que, diante das dificuldades enfrentadas no retorno à pátria, haviam sido por eles explorados, obrigando-os a pagar juros altos, a hipotecarem os bens e mesmo a entregar os seus filhos como escravos, a fim de quitar os seus débitos fruto dos corações gananciosos dos seus opressores. Ao repreendê-los, Neemias chama a atenção para o seu próprio comportamento, mostrando-lhes que, se quisessem, poderia também ter se enriquecido, pois, como governador da nação, mais do que ninguém poderia ter tirado vantagens da sua alta posição. Contudo, por causa do temor a Deus, ele dissera não para a tentação. É comum ouvirmos hoje sugestões ou ordens dizendo: faça isso, faça aquilo, venha para cá, vá para lá. Somos muitas vezes tentados a dizer sim para coisas que não condizem com o procedimento de uma pessoa cristã. Nessas horas devemos ter a postura de Neemias, sendo capazes de dizer não, no tempo devido. Talvez haja ocasiões em que tenhamos de dizer não vou, não faço, não uso, podem me excluir do grupo. Outras em que devemos corajosamente afirmar eu vou, eu faço, eu uso porque quero agradar a Deus e não aos homens. Quando estas tentações forem postas diante de nós, que saibamos dizer como Neemias: eu assim não faço por causa do temor de Deus. O Deus Criador e Mantenedor. No início do século XVIII, homens como Voltaire e Rousseau disseminaram uma filosofia que ficou conhecida como deísmo, cuja ascensão principal é a teoria de que Deus, ao criar este mundo, deu o pontapé inicial e depois o abandonou à sua própria sorte. Esta crença punha em dúvida os propósitos e a providência divina, além de detonar o amor revelado no plano da
redenção do homem. A expressão de louvor registrada no verso 6 combate fatalmente essa heresia, pois exalta a Deus não apenas como Criador dos céus e da terra, mas também como aquele que mantém a todos com vida. O nosso coração bate porque o Senhor nos mantém vivos. O grão semeado germina e cresce porque Deus concede a eles a capacidade de brotarem e se reproduzirem. Deus não agiu apenas no princípio, mas tem agido, age e agirá para sempre, com o fim de conservar a natureza que criou para a sua própria honra e glória. O poder de Deus é que nos mantém glorificado, seja o seu nome. Amém. Uniões ilícitas. Após retornar para Jerusalém, Neemias observou que muitos judeus haviam caído no pecado do casamento com estrangeiras, como aconteceu anos antes, quando Esdras enfrentara o mesmo problema. Aqueles casamentos possivelmente foram realizados logo após a partida de Neemias, pois ao voltar, ele percebeu que algumas crianças não sabiam falar o hebraico corretamente. Elas falavam com sotaque asdonita, amonita e moabita, sinal de que havia tido outra vez a quebra da lei do Senhor que proibia a associação matrimonial com estrangeiros. Depois de repreender e punir os desobedientes, ele os lembra da decadência de Salomão e do seu reino, causada pelos casamentos mistos com as idólatras filhas dos reis, aos quais se associara. Ele afirma que elas o fizeram cair em pecado. Não há atenuante para o erro de Salomão. Elas o tentaram a seguir os seus deuses, mas o pecado foi dele. A tentação não justifica o pecado. O relato da vida de Salomão por Neemias mostra que as consequências de nossos erros permanecem, mesmo depois do arrependimento e do perdão. Que o relato dos nossos fracassos possam nos conduzir a uma busca do poder de Deus para conseguirmos a vitória. Irmãos e irmãs, esse foi um pequeno resumo do livro de Neemias. Busque mais entendimento, relendo essa passagem na Bíblia Sagrada. Semana que vem o resumo vai ser referente ao livro de Esther. E que Deus os abençoe.